pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda, dando continuidade ao nosso especial A França e a Moda. Hoje, finalmente, trouxe todos os livros que eu tenho utilizado como fonte de pesquisa. Eu sei que vocês gostam muito de aprender mais sobre os temas que eu trago aqui, muito de trazer essas referências que eu utilizo para montar e para estruturar as aulas. Para que o livro é um que eu já citei várias vezes aqui, que é o História do Vestuário no Ocidente, do François Boucher. E além dele abordar desde a história do vestuário na pré-história até a história da moda no finalzinho do século XX, dentro dos capítulos ele aborda a especificidade de França. Ele fala como era a história do vestuário ou história da moda na França naquele determinado período. Então detalha, fala como eram as peças, traz referências imagéticas em obras de arte que vocês conseguem encontrar, procurar e buscar. É um baita livro de pesquisa, História e a Moda na França. Vai ajudar você a montar uma cronologia de como envolveu a história do vestuário e da moda na França. É um que eu já falei aqui também, inclusive tem um videozinho aqui que eu cito os meus 5 livros de história da moda favoritos, que é o Tudo sobre Moda, que vai trazer uma visão muito menos eurocentrada, que é a do Boucher sobre moda, mas ele vai abordar as questões em menos profundidade, ou seja, ele vai falar de maneira geral como era a história do vestuário ou a história da moda de um período, e aí ele vai trazer em detalhes figuras, peças de roupa, estampas e cores que foram emblemáticas, relevantes e significativamente influentes em determinado período, época ou país. A França em figuras emblemáticas para a história da moda francesa, peças criadas e desenvolvidas ou que têm a sua autoria acreditada à França, que foram influentes para a história do vestuário e da moda no geral. Estudar história da moda e do vestuário fora dessa visão tão eurocêntrica é bacana. O terceiro livro é um livro que fala especificamente sobre a França, que é a Essência do Estilo, da Johan de Réan, como os franceses inventaram a alta costura, a gastronomia e os cafés chiques. Esse livro aqui vai explicar detalhadamente como decisões propositais e intencionais de Luís XIV, conhecido como Rei Sol, fizeram com que a França tivesse toda essa mítica envolta e associada a ela quando a gente fala de diversas questões, dentre elas o tema que a gente está tratando aqui no nosso especial, que é a moda. Como esse Rei Sol e como todo o contexto, decisões político-econômicas que estavam acontecendo em território francês fizeram com que a França construísse propositalmente essa imagem. E como isso foram decisões pensadas e propositais. Ele vai explicar determinados acontecimentos históricos, um pouco sobre a economia, sobre como estava o Estado francês. Vai falar, obviamente, sobre um pouco sobre a história da França. E ele foi uma das grandes inspirações, esse livro, para fazer especial A França e a Moda, porque ele explica muito disso. Ele explica muito os porquês e como determinadas coisas se deram. É o Rainha da Moda, como Maria Antonieta se vestiu para a Revolução, da Caroline Weber, que é um livro que eu amo. Ele é um livro biográfico, mas ele é uma biografia que não vai abordar só a história da Maria Antonieta. Ela vai falar sobre história da moda, vai falar sobre história do França, vai falar sobre acontecimentos históricos muito importantes e como a Maria Antonieta influenciou de maneira direta ou indireta a forma como a moda estava se construindo e a visão que o Ocidente tinha da moda francesa, como determinadas atitudes, posturas, como um lugar onde ela estava colocada, o que ela podia ou não fazer, influenciou diretamente essa visão que muita gente tem de rainha da moda, como a última rainha francesa teve, e ela vai explicar muito sobre a moda na França no século XVIII, as reverberações, a influência dessa figura para a moda francesa. O livro é a Cultura das Aparências, uma história da indumentária no século XVII e XVIII, que vai falar basicamente sobre a história da indumentária na França no século XVII e XVIII, mas durante o capítulo ele vai abordar outras questões e conceitos, ideias que permanecem até hoje no nosso imaginário, nas nossas conversas, quando falamos da cultura das aparências, como a França influenciou essas ideias, como ela ajudou a estruturar o pensamento ocidental com relação à cultura das aparências. E aí ele vai utilizar a história da indumentária no século XVII e XVIII. Então ele vai pegar muito sobre o Rei Sol, ele vai falar sobre Luís XV, ele vai falar sobre Luís XVI,
todas essas figuras muito lembradas quando a gente fala de França monárquica. Vai falar sobre outras questões atreladas a essa cultura da aparência, a essa história indumentária de maneira muito profunda e com referências muito, muito boas. As notas de rodapé, ó, eu tenho até algumas anotações aqui, ó, vocês vão ver as notas de rodapé, porque eles têm várias referências externas que são ótimas fontes de pesquisa quando a gente está falando sobre história do vestuário e história da moda na França. Ele usa muita arte, muitos livros, que são livros seminais, quando a gente fala de história da moda, história do vestuário, ele usa como fonte de pesquisa nesse livro, e são fontes que a gente consegue procurar, que a gente consegue pesquisar e estudar. Esse livro é muito, muito bom. Vou trazer algumas publicações que vocês conseguem ter acesso por meio digital. A primeira delas é o site do Metropolitan Museum of Art. O MET já promoveu várias exposições que falavam direto ou indiretamente de francesa, em que a França era o protagonista ou a França era o coadjuvante, ou falou sobre alguns couturiers que foram extremamente relevantes e importantes para a história da moda na França. E eu vou deixar aqui alguns catálogos que estão disponíveis de maneira gratuita, que vocês conseguem baixar e que vocês conseguem utilizar e pesquisar muito profundamente, como esse daqui que fala sobre história da moda no século XVIII, esse daqui que fala sobre alta costura, que é uma patente francesa, só se faz alta costura com este nome em Paris, na França. Outros catálogos que ou vão falar de figuras emblemáticas para a indústria da moda francesa, ou que vão abordar de maneira indireta a influência que a França teve na moda no Ocidente. E, é claro, vários outros assuntos que vocês conseguem encontrar nesses catálogos que estão disponíveis gratuitamente. A segunda referência bastante importante são os sites ou os repositórios de museus e bibliotecas públicas europeias. Eu vou destacar aqui a Biblioteca Pública de Lyon, que é um centro têxtil francês que tem uma quantidade enorme de documentos e livros que já foram digitalizados, estão disponíveis para consulta por meio digital e que falam e que versam sobre história do vestuário, história da moda. Inclusive livros mais raros que a gente já não consegue encontrar mais para vender, que estão fora daqui, por exemplo, que foi um dos livros que eu utilizei em quase todas as aulas sobre história do vestuário na França, que é o The History of Fashion in French, que é um livro que vai contar a história da moda na França. Não traz tantas ilustrações, eles têm algumas ilustrações utilizadas sobre o vestuário e a moda em determinados períodos, mas ele fala sobre como, ele detalha muito nos seus textos como era o vestuário, quais eram as influências, quais povos influenciaram. Então, é uma ótima fonte de pesquisa. Aqui na caixinha de descrições tem todos os contatos do Historiando a Moda. Não deixe de acompanhar a gente no nosso especial A França e a Moda. Beijinho e tchau!